E aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E estamos aqui para mais um vídeo, né? E seguinte, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual, né? Porque pela primeira vez na vida, né? Pela primeira vez na vida não, pela primeira vez na história desse canal, eu vou fazer uma análise. Vamos analisar o filme The Sadness. Eu vou trazer aqui uma análise com spoiler, beleza? Ah, mas eu não gosto de análise com spoiler. Se foda. Eu vou deixar o link do filme completo aí no comentário fixado, beleza? Aí você assiste e depois volta pra cá, tá bom? E é isso aí, né? Vamos começar com a análise e vambora. Produzido, editado e dirigido por Rob J. Bass, é um filme lançado em 2021 e se passa em Taiwan. O filme já começa nos apresentando nossos protagonistas, um casal formado por Kathy e Jin. Um ponto positivo que eu achei bom a se considerar aqui é que esse filme ele é bem direto, sabe? Ele apresenta os protagonistas e ele é muito direto nisso, ele não fica enrolando, sabe? Ele não fica apresentando coisas desnecessárias de um do outro. E começando a falar do Jin. Bem, pra mim ele é um protagonista que funciona. O Bennett Zhu, um ator muito famoso em Taiwan, ele consegue entregar uma boa atuação e tudo mais, apesar de não ser a coisa mais espetacular do mundo, eu confesso que eu tava esperando menos. E bem, ele tava tomando seu café da manhã, tudo de boa, tudo normal, até que ele decide acessar o YouTube. E ele vê meio que um podcast / entrevista, né? Onde o convidado era o Dr. Alan Wong, interpretado por Hei Wan Lan. E nessa entrevista, ele começa a falar de um tal de vírus Alvin, que inclusive é o mesmo vírus que a gente vê na introdução do filme. Ele diz que esse vírus, por hora, ele é completamente inofensivo, porém, ele tem uma capacidade de mutação absurda. Ele diz que o vírus rapidamente pode evoluir e se tornar cada vez mais forte. Porém, ele é ridicularizado pelo seu entrevistador, porque esse vírus, apesar de ser documentado, ele não matou ninguém, então ele leva isso como besteira, sabe? E bem, quando o Jin decide sair para sua sacada, tomar um arzinho e tudo mais, ele vê do outro lado uma senhora, mas ela não parecia estar muito normal. E quando ela se vira, ela estava com um vestido ensanguentado. E pô, o cara ficava em choque com aquela cena. Mas aí seu namorado aparece, pedindo para levar ela pro trabalho e tudo mais. Ele fala que já vai, olha de novo, e a véia sumiu. E depois disso, o seu vizinho aparece, o Sr. Liu. Ele tava meio gripado e tudo mais, e até poderia ser esse tal vírus Alvin, só que como não tinha nenhuma baixa, né, o vírus não tinha matado ninguém, tava tudo certo. Avançando aqui um pouquinho mais, durante o trajeto para o trabalho da Cat, eles começam a ver uns negócios meio estranho, meio suspeito. E cara, isso é um ponto muito positivo do filme, porque se você tá com baixas expectativas, se você tá esperando só um filmezinho de zumbi qualquer, cara, você vai se impressionar bastante. Ele é um filme bem direto ao ponto, cara, e eu acho isso muito legal, muito bacana. Mas enfim, papo vai, papo vem, ele deixa ela no trabalho dela. E cara, como um casal, só aqui nessa cena, eles têm uma química minimamente boa, assim, sabe? Não é algo tão espetacular, tão foda assim, mas funciona. E aí vamos avançar um pouquinho mais, porque depois ele decide encher o bucho numa lanchonete. É aqui, meus amigos, é aqui que eu queria chegar, é aqui que começa. Eu não sei, tem uma HQ de apocalipse que começa numa lanchonete, mas sei lá, eu esqueci o nome dela. E aí um infectado aparece. O infectado para em frente à cantina e está manchado de sangue. O infectado mostrava para todo mundo que ele não estava ali para brincadeira. Em seguida, atacava um funcionário daquele estabelecimento. O protagonista presencia então o ataque dos infectados e fica em choque com o que vê. E aqui vocês já puderam ver que tá lotado de referências a Crossed. A forma como os infectados são apresentados e tudo mais, toda essa confusão, todo esse caos, claro que é muito mais contido, eu acharia muito mais foda se fosse algo mais tipo, caralho que foda. Mas tá muito bom essa representação, cara. Após uma perseguição, ele consegue fugir para sua casa e se proteger dos infectados.
Em choque, ele tenta ligar para sua namorada, que não atendia, e quando ele liga a televisão, todos os canais estavam interditados. E ali ele entendeu que a situação estava seríssima. E mais uma vez, essa cena é muito boa, cara, consegue criar uma tensão muito foda, é realmente espetacular o trabalho aqui do diretor. Ele tenta mandar mensagem para sua namorada, dizendo o que estava acontecendo, perguntando se ela estava bem e tudo mais. E lá no fundo, quem é que aparecia? Era o Sr. Liu, que estava infectado e tentava o atacar. Durante a luta, Sr. Liu consegue cortar 2 dedos dele. Sr. Liu então pegava um dedinho dele e degustava. Delícia! Mas depois toma-lhe uma lapada. E depois da confusão, ele pega seu celular e sai vazado dali. Ele sai pra fora meio desorientado e perdido. E ele acaba se deparando com alguns crossed, alguns infectados torturando um cara. E se divertindo com isso. Ele volta pra lanchonete de onde ele estava apenas para pegar sua moto de volta. O problema é que tinha alguns infectados por ali. Mesmo ele tentando não fazer barulho, não tinha como, cara. E esses infectados, cara, como eles são bem feitos. Ele consegue ligar a moto e sair de lá, e cara, começa uma perseguição insana, cara, insana. A atuação dos figurantes aí, todo o clima, toda a tensão, cara, é espetacular, mano. Isso aqui é Crossed. Depois, a cena corta, e agora vamos acompanhar a Cat, sua namorada, interpretada pela Regina Lee. Honestamente, eu acho a atuação dela bem fraca se comparado ao ator do Jin. Mas fazer o que, né? É o jeito. E tinha um cara sentado do lado dela, o Tzu Chen Wang. E cara, esse ator aqui entrega muito bem. Mas vocês já vão entender o porquê. Enfim, ele tava tentando puxar papo com a Cat, dizendo: ah, nossa, esse livro que você está lendo deve ser muito legal, né? Nossa, muito bacana. Só que o cara tava enchendo o saco, velho. Ele não parava de falar, ele tava querendo puxar papo toda hora. Ele não ficava quieto, mano. O cara tava atiçado ali. E de tanto ser rejeitado, ele tenta tocar nela. E ela ameaça, denunciar ele por assédio sexual. E aí ele fica todo puto falando: ah, mulher é tudo igual, mulher não presta. Só que aí depois entra um cidadão dentro do vagão e começava a chorar, mano. E aí ele sacava um canivete e, meu amigo, esse cara começa a fazer um rebuliço dentro do vagão. Geral começa a ficar infectado do nada e aí, puta merda, o negócio fica louco aí dentro. E depois disso, cara, esse cara aí ficava infectado. E ele desenvolve uma obsessão extrema pela Cat. E aí, ele passa a persegui-la. E sendo bastante sincero, essa cena da perseguição, ela não é uma das melhores. Na minha opinião, precisava ter menos diálogo e mais ação. E aí a Cat e uma gordinha que ela tinha feito amizade, elas se esbarram com um cara. E aí elas pediam ajuda pra ele, dizendo que elas estavam sendo perseguidas por um cara. E aí ele ficava todo pimposo, falando: não, vou defender as mulheres desse abusador aí. Só que ele obviamente se ferra. Elas conseguem chegar no corredor de onde ficava a saída, mas o portão estava fechando, então elas tinham que ser rápidas. Mas elas conseguem sair em segurança. E quem tinha fechado o portão era esse gordinho aí. E a Cat tirava satisfação com ele, a gordinha dava um soco na cara dele, e ele ficava: foi os caras que me mandou fechar, pô. Aí a Cat falava: independente, irmão, agora me fala onde é que ficou o hospital. Aí depois ele apontava pra cima, e aí depois voltamos para o Jin. E aí ele tava numa rua cheia de corpos, que eu obviamente não posso mostrar. E aí ele vai o mais longe possível, tentando se afastar ao máximo da cidade. Depois ele parava, fazia um curativo improvisado nos seus dedos que tinham sido decepados. Ele bebia uma água muito sus e convenientemente ele achava uma foice no meio do nada, em perfeito estado. E aí ele se depara com alguns adolescentes que já estavam infectados. E eles estavam torturando um cara, em uma cena que eu claramente não posso mostrar, né? E aí ele tenta dar uma de herói, né? Espantando esses moleque infectado. Ele tenta ajudar o cara que tava todo ferrado, mas ele tava infectado e ele tava gostando daquilo. E sem opções ele fugia de lá. E no hospital, os três conseguem chegar em segurança e eles recebem um atendimento adequado. Depois, a gordinha agradece por ter salvado sua vida, ela agradece por ter atirado daquele lugar, e aí depois, ela é levada para repouso. A Cat pediu o celular do gordito para fazer uma ligação, e olha só o que tinha. E aí, bum, a televisão voltava a funcionar. Naquela transmissão, o general se pronunciava, dizendo que havia mais de 4 milhões de mortos e que Taiwan estava em estado crítico. E aí o presidente aparecia, dava um discurso meio à boca: Taiwan acima de tudo, Deus acima de todos. E aí o general voltava a fazer um discurso que eu não lembro o que ele fala. Mas isso não é o importante, porque o importante aqui é que ele tá infectado.
E aí ele ataca o presidente, bota uma granada na boca dele, brau. Aí tinha um cara lá que falava, né, esse presidente, ele é um merda, nossa, ele não consegue cuidar do próprio país, que não sei o quê. Aí tinha outro cara que era eleitor dele, ele não gosta disso, e aí todo mundo começa a brigar. Sério, a confusão começa a se escalonar a outro nível. E aí, quem é que tava lá, meus amigos? Ele mesmo. A Cat consegue se esconder roubando seu lado gordito. E é claro que ele trouxe outros infectados junto. E aí, obcecado em achar a Cat, ele andava pra lá e pra cá. E ele se encontrava com a gordinha que tava ali indefesa, machucada. E aí ele tirava o curativo dela porque ela tinha perdido um olho. E naquele buraco que tava faltando o olho dela, ele fazia coisas que o YouTube não gosta. A cena corta de novo para o Jim e mais uma vez ele ligava para a Cat. E dá certo, ele consegue falar com ela, porque ela tinha colocado a conta do Line dela no celular do gordito. E aí eles conversavam, né? Ela falava que tava bem, só que a situação não tava boa, né? E que ela tava num hospital tal, que não sei o que. Só que, durante a conversa, ele começava a ter alucinações. Umas alucinação bem brava, hein? O que já era um indicativo que ele não tava muito legal, que ele tava infectado, meus amigos. Mas tá, ele volta pra realidade, diz que tava se sentindo um pouco tonto, falava que amava ela e dizia que iria buscá-la. E aí do nada, alguns infectados apareciam onde a Cat estava. E ela era obrigada a subir ainda mais e se esconder deles. Ela consegue passar por uma porta e consegue prendê-la com um pedaço de uma maca. E é óbvio que ele tinha que estar junto, né não? Ele consegue dar um jeito de passar e deixar os infectados para trás, né? Porque ele diz, né, que é ele que deve resolver esses assuntos com ela. Porque eu não posso falar outra palavra aqui. Ele continuava com a sua caçada, mas mano, ela toma uma atitude e luta com ele. Ela consegue derrubar ele com o extintor de incêndio e leva ele de Vasco, rapaz. Ela ficava toda suja de ketchup e do nada, a parede ao lado dela se revelava ser uma porta. E tinha um cara com uma roupa de contenção. Ela entrava naquela sala secreta junto com ele. E ela olhava bem aquele laboratório, né? Cheio de coisa dentro e tudo mais. Quando ela ia perguntar que lugar é esse, ele pedia para ela ficar quieta e olhar para a câmera de segurança, porque os infectados estavam bem ali no canto. E depois disso, ele aponta uma arma para ela e manda ela se banhar, porque ela estava com muito sangue nas roupas e isso era sangue infectado. E com muita resistência, ela ia. E aí quando ele ligava o chuveiro, ele começava a explicar, meu nome é Alan Wong, que não sei o que, eu pesquisei bastante sobre esse vírus e tudo mais, eu avisei pra todo mundo que esse vírus ia acontecer alguma coisa, ia acontecer uma mutação, só que todo mundo me chama de louco, e aí deu nisso. Depois, ele desliga o chuveiro e pede para que ela tire suas roupas e coloque outras. Enquanto isso acontecia, quem chegava no hospital era ele, Jim. Mas ele parecia diferente, seu caminhar estava diferente. Voltamos para o laboratório, e Alan Wong pedia desculpas por sua abordagem um pouco bruta, e que ele só iria usar aquela pistola se fosse realmente necessária. Depois disso, Cat vestia suas novas roupas. Depois disso, ele começava a explicar um pouco mais sobre o vírus, dizendo que ele afetava principalmente o sistema límbico e que ele de alguma forma evoluiu para isso. Ele dizia que os infectados não atacavam uns aos outros porque eles sentiam prazer somente no sofrimento das pessoas não infectadas. E cara, esse ator, ele atua bem, mas ao mesmo tempo ele exagera um pouco, ele extrapola um pouquinho, o que eu acho que... não sei, perde um pouco o tom das coisas, mas não é algo que atrapalhe. Papo vai, papo vem, a Cat jogava suas roupas fora em um lixo especial feito para equipamentos e coisas infectadas, só que ela ouve um barulho lá dentro. E quando ela abre para ver o que era, meus amigos, era um bebezinho infectado, cara. E aí do nada ele chegava e injetava sangue infectado nela. Depois disso ele prendia ela de novo. E bem, ele explica que fez aquilo porque é o seguinte: o vírus infecta algumas pessoas de maneira diferente por conta de mutações que elas possuem, e aí ele tem a teoria de que possam existir pessoas que são imunes ao vírus. E como a Cat estava com suas roupas infectadas, e ela não ficou infectada assim de forma imediata, ele pensou,
vou injetar o vírus em você, e aí, se você não ficar infectada em 5 minutos, então você tem a cura. E enquanto ele falava que ele iria falar com o governo para enviar um helicóptero para buscar ele, se ela fosse a cura, ela esperava pela ligação de Jean, mas ele não ligava. E depois de um tempo em silêncio, ele resolveu explicar o porquê que aquele bebê estava infectado. Ele dizia que ali, primeiramente, era a área materna do hospital, onde os bebês ficavam quando as mães davam à luz. E quando ele encontrou aquele lugar, ele pensou que aqueles bebês não poderiam ficar aqui, eles não poderiam viver naquele mundo, porque eles não iriam ter uma vida. Se os infectados os achassem, cara, eles poderiam fazer coisas horríveis com esses bebezinhos. Então ele argumenta dizendo que fez a coisa certa e tirou a vida de todos eles. Porque se eles vivessem naquele mundo, eles teriam uma vida muito, muito pior. E aí, usando uma técnica que eu nunca tinha visto para desbloquear o celular do gordito, ela consegue enfim ligar para ele. A cena volta para o Jim e ele percebe que o celular está tocando. Mas ele largava o celular ali mesmo. Voltamos para o laboratório e o Dr. Alan recebe uma mensagem do governo, uma confirmação que eles estavam indo para lá agora. Ele colocava toda essa roupa de proteção e iria averiguar para ver como ela estava. E, por incrível que pareça, ela não estava infectada. Tendo certeza que ela era a cura, eles saíam de lá com muita cautela. Mas, de repente, o doutor era acertado no pé com um machado. E quando ele iria finalizar o doutor no chão, era só pei! Só que aí aparecia outro infectado que partia para cima dele. Ele tomava um tiro, caía, mas não era o suficiente para pará-lo. E mano, que infectado arrombado, ele vomita no pé decepado do cara. Só que tomava só uma, né? Ele era ajudado pela Cat e ele a instruía para ir no terraço. Só que quem é que chegava lá? Era ele, Jean, mas agora infectado. O doutor acerta um tiro de raspão no pescoço do Jean e quando ele ia atirar de novo, cara, a arma dele explode, velho. Eu esqueci de falar isso, mas tem uma parte que ele explica que ele fez essa arma por uma impressora 3D. E ele até comentou que tinha alguns relatos que armas assim explodiam por conta do material. Mas enfim, a arma explode, ele fica desarmado e aí o Jean acerta uma no pescoço dele, rapaz. Com a chave que ela pegou do doutor, ela abre uma porta e trancava ela. A porta que levaria para o terraço. E cara, esse diálogo final, ele é muito interessante, velho. Ela tenta conversar com ele, meio que entendê-lo. Ela pergunta como que ele estava se sentindo. Ele responde que nunca se sentiu tão bem. Ele responde que agora ele tinha um propósito. E que o propósito dele era ela. Mas seu amor estava completamente distorcido por conta do vírus. E ele começa a dizer coisas ruins para ela. Tanto de contexto sexual, quanto de morte. E aquilo assustava ela. Ela entendia que aquele não era o seu namorado. Não mais. Ela começava a chorar, mas de repente começava a rir. E ele também ria junto com ela. E ela então começa a subir as escadas e vai em direção ao terraço, finalmente, onde é possível ouvir um barulho de um helicóptero. E em seguida, tiros. E com um sorriso no rosto, Jean ia aos poucos perdendo sua vida. E aprendemos que não existe uma cura. As pessoas se infectam de jeitos diferentes. Apenas isso. E assim terminava o nosso filme. Considerações finais. O filme ele tem uma trama até que boa, tem atuações bem aceitáveis até, mas minha sincera opinião é a seguinte: The Sadness é um filme bem assim, como posso dizer, nada demais. Ele é um filme bem nada demais. Ele cumpre muito bem a sua proposta, ele consegue criar uma tensão muito boa, ele tem um gore muito bom, a maquiagem é realmente excelente, só que eu sinto que falta muita coisa nesse filme, cara. Talvez se eles tivessem focado mais na ação, um pouco mais nos infectados como é em Crossed, acho que o filme poderia ter sido bem melhor assim. Mas no geral é isso, cara, não tem muito o que falar. É um filme aceitável, nada demais, dá pra passar o tempo de boa. É um filme que pra mim ele funciona, e é isso, fica a minha recomendação pra você. Se você gosta de Crossed e nunca viu esse filme, você vai amar. Acho que se fosse para pontuar uma grande qualidade desse filme, é sua semelhança com Crossed.
E um grande defeito é ele ser simples demais, ele não explora tudo que ele tinha para explorar. Tipo, ele poderia ter feito muito mais, sabe? E minha nota para The Sadness é um 7,5. É um bom filme, ele funciona, mas tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para explorar, entende? Mas é isso aí, galera. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde.